Assalamu alaikum wa rahmatullah. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, iniciamos em nome de Deus Altíssimo seja e pedimos a bênção e a paz de Deus Altíssimo seja ao seu profeta Muhammad, enviado como orientação, como misericórdia para toda a humanidade. Vamos falar sobre benefícios, lições, regras do jejum, as-siyam, ou do mês de Ramadã. São muitos os assuntos que devemos lembrar, devemos aprender, para que a gente conheça e reconheça exatamente a nobreza e o valor da nossa religião. O valor da religião que Deus Altíssimo seja decretou para o ser humano. O valor e o benefício, o lucro que todo ser humano vai ter ao seguir isso que é o sistema, a maneira que Deus quer que você siga em tua vida. Quando a gente pensa sobre o jejum, a gente tem muita coisa para falar. O jejum e a misericórdia de Deus, o jejum e a proteção que você vai ter dos erros, dos pecados, o jejum e a energia que você vai ter para adorar a Deus Altíssimo seja, o jejum e o paraíso, o jejum e a distância do inferno, regras diversas também que podemos tratar. Vamos hoje citar sobre a paciência. Por quê? O profeta alayhi salatu wassalam citou que Ramadã shahr as-sabr, wa huwa shahr as-sabr, was-sabru thawabuhu al-jannah. E ele, o mês do Ramadã, é um mês da paciência. E a paciência, o ser humano terá como recompensa por sua paciência e perseverança o paraíso. Ele é o mês da paciência e você terá como recompensa pela paciência que teve em tua vida o paraíso. Ou seja, a paciência em seguir aquilo que é ordem de Deus Altíssimo seja. Paciência para abandonar aquilo que é proibido por Deus Altíssimo seja. Por isso há um verso no Alcorão, e muitos são os versos que citam a paciência e citam a virtude da pessoa perseverar pela causa de Deus Altíssimo seja. Allah Azza wa Jal, entre esses versos, Allah Azza wa Jal diz: إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Aqueles que são pacientes, perseverantes, irão ter as suas recompensas sem cálculo. Ou seja, não há algo definido. É uma recompensa em aberto, que é impossível enumerar. E muitos sábios dizem que a paciência aqui significa o jejum. Significa o jejum. Vamos citar o que é exatamente a paciência. Citando no que você tem que ter paciência. No que eu tenho que ter paciência e perseverar. Os sábios dizem, as-sabr, a paciência se divide em 3 grupos. Paciência na obediência a Deus. Sabrun fi ta'atillah. Número 2. Sabrun an ma'siyatillah. Paciência para se abster, para se distanciar, para evitar, para não cometer aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que Deus proibiu. Número 3. Sabrun ala aqdarillahi al-mu'lima. Você ter paciência naquilo que Deus decretou em tua vida de provações, de infortúnios, de coisas ruins. E é Deus que coloca isso no caminho do ser humano. E muitas vezes para o bem do ser humano. E ele tem que atribuir isso a Deus e ter paciência. O primeiro ponto, sabrun fi ta'atillah. Você ter paciência na adoração a Deus. Reflitam comigo sobre o Ramadã. A gente não sente energia, força para a adoração a Deus? Se dedica mais do que se dedica em outros meses? Isso acontece por quê? Porque você faz prevalecer o seu espírito sobre a carne, sobre os desejos. Você jejua, tem muita gente que pensa, de jejum, quando eu sinto fome e sede eu vou me enfraquecer. Na verdade, a pessoa que jejua, e jejua um verdadeiro jejum, um jejum correto e válido, ele se fortifica. Vê, as pessoas jejuam, acordam cedo, rezam a alvorada. Com aquele frio,
cidadão chega, se dirige à mesquita para rezar em grupo. Depois de rezar em grupo, permanece lendo o Alcorão, recordando a Deus. Depois vai para o trabalho, vai para buscar o seu sustento, vai para estudar, e assim vive o seu dia. E ainda de jejum. E ele tem paciência naquilo que Deus decretou, naquilo que Deus ordenou de adoração. Então significa você se fortificar e ter esforço, empenhar esforço na adoração a Deus. O jejum te ensina isso. Depois citamos outros pontos, inshallah ta'ala.